Alô, torcida brasileira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Deixe o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia da seleção. Você sabe quem foram os 5 capitães da seleção brasileira nas suas 5 Copas conquistadas? Fica até o final que eu vou mostrar quem são eles. Copa de 1958, Capitão Bellini. Ilderaldo Luiz Bellini, ou simplesmente Bellini, consagrou-se como capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958. Sua foto levantando a taça Jules Rimet com as duas mãos sobre a cabeça é uma das marcas do futebol brasileiro, e passou a ser repetida por todo capitão ao levantar a taça. Mauro foi seu reserva em 1958. Na Copa de 1962, Bellini foi reserva de Mauro, que foi o capitão. Pela seleção brasileira, disputou 3 Copas do Mundo, das quais venceu 2, em 1958, ano em que ergueu a taça, um gesto repetido até hoje, e em 1962. Ao todo, disputou 51 jogos com a camisa do Brasil. Bellini era um zagueiro vigoroso, raçudo, que se impunha dentro da área. Compensava a limitada técnica com muita seriedade e lealdade aos adversários, o que lhe deu o posto de capitão da seleção em 1958. Foi um dos primeiros jogadores a usar a imagem publicitariamente. Copa de 1962, Capitão Mauro Ramos. Mauro Ramos de Oliveira foi campeão sul-americano em 1949 da Copa do Mundo de 1958 e de 1962 pela seleção brasileira. Foi capitão do São Paulo Futebol Clube, do Santos Futebol Clube de Pelé e da seleção brasileira, em sua segunda Copa, a de 1962, foi capitão e ergueu a taça com as duas mãos, da mesma forma que Bellini fizera em 1958. Recebeu o apelido de Marta Rocha, Miss Brasil da época devido ao estilo técnico, além de trajar-se bem fora de campo. Foi contratado para fins de propaganda pela Ducal. Encerrou a carreira no México jogando pelo Toluca. Faleceu em 18 de setembro de 2002 vítima de câncer no estômago. Copa de 1970, Capitão Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres, considerado um dos maiores jogadores da história em sua posição, ele foi o capitão da seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo FIFA de 1970, no México, ficando conhecido como o capitão do Tri. Na final da Copa de 1970, Carlos Alberto marcou o 4º gol brasileiro que fechou a goleada de 4-1 contra a Itália. Seu tento é considerado um dos maiores gols da história do torneio. É o único capitão a marcar gol numa final de Copa e ser campeão. Em março de 2004, Carlos Alberto foi nomeado por Pelé um dos 125 melhores jogadores vivos do mundo. Pela seleção brasileira, o capita fez 68 jogos, 9 gols e ganhou os títulos: Copa do Mundo, 1970, Copa Rio Branco, 1968, Taça Oswaldo Cruz, 1968, Jogos Pan-Americanos, 1963. Copa de 1994, Capitão Dunga. Carlos Caetano Bledor Verri, mais conhecido como Dunga, revelado no Internacional em 1983, Dunga sempre chamou a atenção pela liderança em campo. Volante duro na marcação, não hesitava em tentar lançamentos para os companheiros da frente, nem em desferir potentes chutes com a perna direita.
Ficou internacionalmente conhecido quando foi convocado para disputar a Copa do Mundo FIFA de 1990 na Itália pela seleção brasileira. O técnico Sebastião Lazzaroni, querendo transformar o jeito do Brasil jogar, que nas duas Copas anteriores com Tele Santana havia sido acusado de perder por se preocupar apenas em jogar bonito, convocou jogadores mais aguerridos e fortes na marcação. Dentre estes novos jogadores, o que chamou mais atenção foi Dunga. Daí dar a nova filosofia de jogo como sendo próprio da era Dunga. A derrota na Copa e esse rótulo infeliz trouxeram grandes dissabores para o jogador. Mas em 1994 ele retornaria para uma nova chance. E dessa vez não decepcionou. Com a faixa de capitão ergueu a Taça do Mundo do Brasil tetracampeão. Além da liderança do time, Dunga fora ainda incumbido de outra espinhosa missão, na qual também se saiu bem. Foi o companheiro de quarto de Romário, a fim de segurar na linha um indisciplinado mas indispensável jogador. Em 1998, Dunga disputaria a sua terceira Copa. Mostrando toda a garra e vontade de vencer de sempre, desta vez Dunga acabou exagerando e foi flagrado pelas câmeras de televisão dando uma cabeçada em Bebeto, durante uma discussão em pleno jogo enquanto a bola estava parada. Constrangido, Dunga acabou se sentindo isolado e diminuiu seu ímpeto. Além do título mundial conquistado em solo norte-americano, Dunga coleciona diversos títulos pela seleção brasileira: o vice-campeonato da Copa do Mundo, 1998, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, 1984, a Copa América, 1997, a Copa das Confederações, 1997, além da Taça Stanley Rose, 1985, e a Copa Umbro, 1995. Foram 95 ocasiões em que Dunga defendeu a verde e amarela, com 7 gols anotados. Copa de 2002 Capitão Cafu. Marcos Evangelista de Moraes, mais conhecido como Cafu, foi convocado algumas vezes para atuar pela seleção brasileira no começo dos anos 1990, sendo convocado para a Copa do Mundo de 1994. Depois da contusão de Jorginho na final contra a Itália, Cafu apareceu como seu substituto no 22º minuto, formando parte da defesa brasileira no que se tornou um final feliz. O Brasil ganhou por 3-2 nos pênaltis depois da partida e da prorrogação terem terminado sem gols. Depois disso, Cafu se tornou um titular absoluto no time brasileiro, ganhando a Copa América em 1997 e 1999, e levando o país à final da Copa do Mundo de 1998, que perderam para a França. Depois de uma penosa eliminatória, Cafu foi o capitão do Brasil na Copa do Mundo de 2002 depois de uma contusão do então capitão Emerson, e ajudou o time a ganhar de 2-0 da Alemanha na final. Ao levantar o troféu da Copa, Cafu imortalizou o amor à sua esposa, dizendo: "Regina, eu te amo." Na camisa, o capitão da seleção de 2002 escreveu a frase 100% Jardim Irene, lembrando de sua origem humilde num bairro periférico da zona sul de São Paulo. Apesar de Cafu ter sido poupado de jogar a Copa América de 2004, ele disputou a sua quarta Copa do Mundo em 2006, com 36 anos de idade, na condição de capitão do time. Cafu é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira com 150 jogos, além de ser o único jogador na história do futebol a ter jogado 3 finais de Copa do Mundo da FIFA. Essas participações de Cafu em decisões ocorreram consecutivamente, 1994, 1998 e 2002, feito que certamente será muito difícil de ser superado.
É o jogador brasileiro com mais partidas disputadas em Copa do Mundo. Entrou em campo 20 vezes. Ele também é recordista mundial em número de vitórias em Copas, totalizando 16 vitórias. Até o próximo vídeo.